O nosso bate-papo hoje é com o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, o deputado Lissauer Vieira. Deputado, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos os telespectadores. Um prazer estar aqui no Sucesso no Campo falando com todos os nossos telespectadores, não só aqui de Goiás, mas também de todo o Brasil. Bom, para a gente falar, nós já estamos aí, a gente já olha um encerramento de trabalhos dentro do ano, um ano que, como do ano passado, diferente. Como é que foi esse ano dentro da legislatura? Foi um ano atípico, obviamente. Nós, ano passado, tivemos que nos adaptar com deliberações remotas, sessões mistas e um ano de dificuldades. Esse ano, claro, que nós entramos mais adaptados em uma retomada também das atividades, retomadas econômicas e das atividades normais. Lá na Assembleia nós conseguimos produzir muito, até mesmo pelas sessões híbridas que foram implementadas, né? E essas sessões foi uma ferramenta positiva em todo esse período de pandemia, uma experiência boa que nós tivemos. Ainda continuamos nas deliberações híbridas com um planejamento de retornarmos, mas um ano de muita produtividade, onde nós tivemos a aprovação de várias matérias interessantes para a população do estado de Goiás, para o setor econômico também, e sempre buscando a discussão e o entendimento do melhor para a nossa população. Então eu faço assim uma análise, um balanço, mesmo que nós não chegamos no fim do ano, mas estamos nos encaminhando para esse resto de ano, um balanço extremamente positivo das ações do Parlamento Goiano. As sessões, elas devem ocorrer até que momento? Nós temos regimentalmente até 15 de dezembro para votar a principal lei anual, que é a lei orçamentária, a LOA. Isso não significa que em 15 de dezembro nós temos que encerrar. As sessões ordinárias irão até 15 de dezembro, mas geralmente a gente estende até 20, 21, às vezes até mesmo 22 de dezembro para poder encerrar o ano. Acaba tendo alguma coisa ainda com necessidade para ser Exatamente. Discutida. Porque as proposituras, vamos dizer, que geram mais debates, geralmente elas chegam mais no final do ano. Então acaba que você tem que estender em sessões extraordinárias 2, 3 ou 4 sessões. Quando a gente fala do agro, hoje, como é que está essa, vamos chamar de bancada, dentro da Alego? O estado de Goiás, Fabélia, é um estado que o agro é a mola propulsora. O Brasil, mas Goiás mais forte ainda em comparação com outros estados. Então, mesmo os parlamentares que não são do agro, como eu sou e alguns outros são, sempre tratam o setor do agro com muita deferência e sempre querendo saber o que prejudica o agro. Você pode ver que nós tivemos, não só nessa legislatura, mas na passada que eu estava lá e era presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, você se recorda que nós tivemos o problema da rastreabilidade bovina, o problema da taxação das exportações no 70-30. E sempre que eu precisei, eu como presidente da FPA lá na Assembleia, que eu precisei dos deputados, nós tivemos o respaldo unânime dos colegas. Isso mostra a força do agro e a importância que o agro tem para o estado de Goiás. Nessa legislatura ainda mais tranquilo. Primeiro por nós termos o presidente da Assembleia, que é do setor, e também por termos um governador que sempre foi ligado ao agro, que sempre teve a sua bandeira como parlamentar defendendo o setor produtivo do nosso país e também do estado de Goiás. Empunhou muitas lutas e muitas vitórias para o agro no Brasil. Então, hoje eu posso considerar que nós temos, às vezes, um burburinho ou outro de alguns setores que querem, Sim, por exemplo, taxar o agro, como a Federação da Indústria do Estado, mas isso não prospera. Eu já falei em outra oportunidade, em entrevistas até mesmo para você, que isso não vai prosperar, que nós não vamos aceitar, que o governador não aceita, que eu não aceito, e isso é assunto encerrado da nossa parte. Eu ia te questionar justamente esse detalhe que você mencionou, essa relação de legislativo com executivo. Uma relação extremamente harmônica. Claro que nós somos dois poderes, os poderes eles têm que ser independentes. Nós temos as nossas demandas, o governador tem cumprido com tudo e o governo tem as demandas dele. Tudo que é levado pelo governo do estado, nós estamos lá para poder colocar em pauta, debater dentro do regimento interno da casa. Eu tenho uma relação muito harmônica, não só com o Poder Executivo, como também com todos os outros poderes e órgãos autônomos e também com a Assembleia. Os deputados que são de oposição, seja a linha política que eles são, eles foram eleitos pela população. Eles vão discutir e debater dentro do entendimento deles
nós vamos aceitar todas as discussões, agora quem ganha é a maioria. Quem ganha é, por isso que o parlamento é assim, é para debate, é para discutir, mas quem ganha é a maioria. E até agora nós temos conseguido importantes votações lá na Assembleia, ajudando muito o governo nesse período de crise. Você sabe que o estado de Goiás, em 2019, quando o governador assumiu o estado, nós tínhamos salário de servidores atrasados, nós tínhamos repasses em vinculações constitucionais, uma crise fiscal muito grande. Hoje conseguiu se reequilibrar isso com muita austeridade e com a participação efetiva da Assembleia Legislativa em todas essas demandas. Então eu falo que essa relação executivo e legislativo, ela tem contribuído para o crescimento do nosso Estado, para o ajuste fiscal e para nós podermos pensar e ter a esperança de um futuro melhor. O trabalho do produtor rural, porque a gente tem recebido os releases que vêm ali da SEAPA, sempre o PIB goiano, a empregabilidade, a produtividade, um número superior ao do ano passado. É a demonstração da eficiência desse produtor que tem apoio, que tem aí todo um trabalho por trás? Nós não temos dúvida nenhuma. O produtor rural, primeiro, ele é eficiente no que ele faz. Nós temos aí investimentos em pesquisas que dá a condição do produtor hoje estar altamente tecnificado e produzindo muito para alimentar o mundo. O que o produtor precisa? De um poder público a nível estadual, a nível municipal e a nível federal que ajude e deixe o produtor ganhar dinheiro. Ele sabe fazer, produzir e alimentar o mundo. O produtor da porteira para dentro, ele tem toda a condição, não só de empresas privadas que investem em pesquisa, em tecnologia e melhoram cada vez mais a produtividade, mas também da condição técnica que o produtor tem hoje. A fazenda hoje, a propriedade rural, ela virou muito mais uma empresa do que uma simples propriedade rural. E a gente vê que os nossos produtores têm condições de produzir cada vez mais e alimentar o mundo. O poder público, às vezes, ele burocratiza as coisas de forma que atrapalha, ao invés de ajudar. Nós sabemos de tudo isso, mas nós acreditamos no produtor rural, acreditamos na produção de alimentos, nós acreditamos que o estado de Goiás tem muito ainda a contribuir para o Brasil e que, como você falou, as notícias do agro aqui no estado de Goiás, no PIB, no aumento da receita, da arrecadação do estado, na forma de fazer com que haja empregabilidade cada vez mais, o movimento do comércio, aonde chega a produção de grãos, as cidades mudam. Nós vemos hoje a região norte do estado que a realidade não era a produção de grãos e sim mais a produção de carnes, de bovinos e até mesmo de leite. Hoje nós vemos lá aquela região crescendo assustadoramente, gerando emprego, gerando divisas, gerando renda e a empolgação das pessoas. A euforia Exatamente. Fica evidente. Isso nos deixa também eufóricos e nos deixa com a responsabilidade de cada vez mais representar esse setor e ajudar com que o setor, ou pelo menos, não atrapalhar o setor que dá certo. Então, agora eu vou mencionar aqui alguns tópicos para que você fale deles e que são as feridas, calcanhar de Aquiles do produtor. Estrada, energia elétrica e segurança no campo. Porque ainda esse final de semana a gente ainda viu aí, aqui em Goiás, não foi o caso principal, mas muitos problemas com esses grupos terroristas travestidos de socialistas, Brasil afora. Porque foi lá, começou lá por Brasília, né, na sede da ProSoja. Teve estados aí, inclusive teve alguns lugares que eles foram não para a zona rural, mas para a zona urbana, na destruição de patrimônio público, assim, não é nem público mais, porque casas que já estão ali predestinadas com o nome do dono já para ser entregue. Em Vilhena, em Rondônia, foram 5 pessoas mortas na fazenda, o casal proprietário, com 3 funcionários. O proprietário ele foi com execução com requinte de crueldade, arrancou o coração na faca, aquela coisa toda, criança ali no meio, poupou as crianças. Olha a barbárie que ainda vem. Quando a imprensa menciona isso, ela menciona desta forma, poupou as crianças, tinha 2 menores de 10 anos, foram poupadas. Belo espetáculo, elas foram poupadas assistindo o pai sendo assassinado ali, que foi executado de joelhos. Foi um espetáculo.
São questões que nós não podemos aceitar mais na situação que nós vivemos no nosso país. Esses vandalismos que fizeram na semana passada na sede da ProSoja, nós sabemos que são vândalos, são criminosos, são bandidos. Bandidos mesmo. Que acabam querendo atrapalhar um setor que só contribui para a geração de emprego e para a melhoria do nosso país. O produtor rural ele tem trabalhado incansavelmente. E como você falou, a segurança no campo é uma das questões que nos preocupa muito hoje como gestores públicos. Por quê? Primeiro que os nossos produtores, às vezes, eles ficam desguarnecidos até mesmo de condição de comunicação. É muito mais difícil a comunicação lá no campo do que você está aqui na cidade, que você tem um vizinho próximo, você tem um telefone mais fácil, você tem E que aciona um 190, rapidamente a polícia chega. Exatamente. E lá, às vezes, é muito mais difícil. E esses bandidos... Esse episódio de Vilhena, a mulher que sobreviveu e as duas crianças andaram no dia seguinte 15 quilômetros para conseguir chegar um socorro. Então você imagina o desespero e o trauma dessas famílias, dessas pessoas que sobreviveram e assistiram tudo isso. Nós vimos recentemente aqui em Goiás, resguardado as proporções, mas foi uma proporção até maior a nível nacional, o caso do Lázaro, que também pegou pessoas na zona rural e cometeu barbárie. Tivemos o caso do Aparecido, aqui pertinho, anos mais atrás. E tantos outros problemas que nós vimos ao longo dos anos. Eu avalio e considero que a nossa segurança pública no campo, nos últimos anos, ela melhorou consideravelmente, mas não está no ideal. Nós precisamos melhorar ainda mais. Eu acho que as ferramentas tecnológicas que nós temos hoje contribuem muito para isso. Os sindicatos rurais têm ajudado com rastreabilidade, com o cadastramento de produtores rurais. Goiás criou o batalhão de polícia rural. Isso é muito importante para poder melhorar cada vez mais. Nós temos um grande problema hoje, Fabíola, que é o efetivo policial. O governador lançou um edital agora que vai ser lançado, mas já anunciou o concurso público, mas a Polícia Militar nós sabemos que não vai conseguir colocar esses homens na rua que passarem no concurso antes de 1 ano e meio a 2 anos. Porque tem então, todo um processo. Passa no concurso, aí Exato. vem a parte preparatória. Preparatória que é no mínimo 6 a 8 meses. Então isso é para daqui 2 anos. Nós temos que entender essa realidade. Agora, nós precisamos sim cada vez mais melhorar essa questão no campo. Quando você fala de estradas, nós temos avançado também, apesar de termos ainda muita coisa a ser feita e o produtor precisa dessa ajuda do governo, precisa desse olhar do governo do estado cada vez mais focado. Agora, dentro de todos esses problemas, eu acho que um dos principais que nós temos é a energia elétrica. Inclusive, discutimos isso aqui na cidade de Jataí e nós sabemos que a Enel não tem prestado um serviço de qualidade para a nossa população e principalmente para a zona rural. A zona rural tem sofrido muito com a falta de energia elétrica. Nos últimos dias eu tive vários relatos e hoje as redes sociais nos colocam informados em tempo real, né? E esses relatos são assustadores na questão de falta de atendimento, de manutenção das redes, mas principalmente quando acaba a energia, propriedades aí ficam 7, 8 dias sem energia elétrica, tirando toda a condição de trabalho, principalmente para os pequenos produtores, que às vezes não têm condição de ter um gerador na sua propriedade. Os maiores têm condições, mas acaba que o custo fica muito alto. Então, tudo isso tem que ser resolvido, nós precisamos debater essas questões e cada vez mais estar próximo do produtor rural, da sociedade em geral, dos nossos comerciantes, para melhorar essa situação e trazer uma resposta efetiva e uma resposta rápida para os nossos contribuintes. E o problema da Enel, às vezes eu não sei se é bom ou ruim, porque em São Paulo também é ela, e a gente vê as reclamações por lá. Porque daí a gente pode dizer assim, não, mas não é só, o problema não é só de Goiás, piora um pouco, né? Porque às vezes se fosse só aqui, a gente podia trazer solução. Agora, lá em São Paulo também, a gente vê em rede nacional o pessoal reclamando também da mesma concessionária, então eu não sei se isso a gente poderia tomar como um alívio. Não, de forma alguma. Eu acho que nós precisamos resolver o nosso problema e se fosse melhor lá em São Paulo, talvez bons exemplos ou boas ações que eles fizeram lá trariam de exemplo para cá. Mas, infelizmente, nós precisamos continuar dialogando, cobrando cada vez mais e buscando as soluções para o nosso setor. Deputado, eu quero agradecer sua participação conosco. Sucesso no Campo está sempre de portas abertas, tendo as informações. Como você mesmo mencionou, as redes sociais são rápidas. Faça o vídeo, manda para nós, que a gente já coloca direto com os produtores rurais. Obrigado, Fabíola. Obrigado a todos os telespectadores. Da mesma forma, nós estamos lá, sempre à disposição, qualquer assunto, qualquer tema que precisar ser debatido aqui no Sucesso do Campo.
nós estaremos à disposição de todos vocês. Muito obrigado aí e uma boa tarde a todos os telespectadores.